quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero compartilhar um texto que está na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, onde a palavra do nosso Deus diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amados, Deus é santo. Ele é intocado por qualquer tipo de mal ou pecado. Assim como ele é luz, aqueles que foram chamados à comunhão com ele devem também andar na luz. Os versículos de 6 a 10 contêm 3 alegações falsas e 3 alegações verdadeiras. Mas o texto em si, ele nos ensina que nós fomos chamados à luz de Cristo Jesus. Portanto, a primeira falsa alegação é a de que temos comunhão com Deus mesmo andando nas trevas. Andar nas trevas significa viver de modo contrário ao caráter moral de Deus, viver em pecado. Viver assim é impossível ter a comunhão com Deus. A verdadeira alegação é que somente quando o cristão anda na luz, ou seja, quando a sua conduta reflete o caráter moral de Deus, somente assim é possível uma verdadeira comunhão com Deus e com os demais cristãos. A segunda alegação falsa é a de que não temos cometido pecado. A ideia de que a nossa natureza pecaminosa estaria completamente extinta não condiz com a verdade bíblica. O fato de não termos consciência do pecado não significa que estejamos livres dele. Davi, por exemplo, havia pecado terrivelmente, mas só tomou consciência do seu pecado quando confrontado pelo profeta Natã. Isso está em 2 Samuel 12, de 1 a 15. A verdadeira alegação é que a Bíblia diz que todos somos pecadores e precisamos confessar nossos pecados a Deus. Confessar é concordar com Deus, é admitir que somos pecadores e que necessitamos da sua misericórdia. O perdão e a purificação estão garantidos, pois Deus é fiel a todas as suas promessas. A terceira falsa alegação é a de que não temos cometido pecado algum. Podemos admitir que temos uma natureza pecaminosa e ainda assim negar qualquer pecado pessoal e negar a nossa necessidade de confissão. Negar tal realidade é chamar Deus de mentiroso. A verdadeira alegação é que os filhos de Deus devem, além de admitir que são pecadores, devem também admitir os seus pecados, confessá-los a Deus, pois eles possuem o melhor advogado de defesa do universo, Jesus Cristo, o advogado, o defensor, o Filho do justo juiz. Concluindo então, João em sua mensagem diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que notícia maravilhosa!
Como é bom saber que, mesmo sendo nós pecadores, podemos receber de Deus o perdão. Basta reconhecer os nossos pecados e confessar os nossos pecados a Deus e os abandonando. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender que fomos chamados para viver com Cristo Jesus. Fomos chamados à luz de Cristo, à luz do nosso Deus. Eu quero orar. Pai, graças te dou, porque o Senhor nos chamou a andarmos na luz, pois o Senhor é luz, o Senhor é santo. Ó Deus, o propósito do Senhor é que vivamos uma vida sem pecado. Somos pecadores, sim, mas não podemos mais viver no pecado. Nos ajude a viver segundo o teu propósito. Nos ajude a viver uma vida que venha glorificar o teu nome. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.